E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia da gente estar estudando aí o conhecimentos gerais do município de Cachoeiras de Macacu, município, ó, gracinha, gente. Até os vizinhos, municípios limítrofes ali são, ó, muito legais a gente estar fazendo tour e vocês que vão trabalhar lá, eu super recomendo, viu? Olha, esse concurso, ele aconteceu há uns anos atrás, para vocês verem, assim, que a prefeitura, ela sempre está fazendo. Por quê? Porque, geralmente, pelo que eu observei do último concurso, ela limita, né, o número de aprovados, ela chama, e aí, né, como ela só chama aquele número, já gera carência para 4 anos certinho, ela está fazendo um novo concurso. Ou seja, você ficar bem colocado é aí, né, um bom indicativo que você vai ser convocado, ok? Então tem que ficar ali, tem que tirar uma nota boa ali na prova para ficar bem colocado para ser chamado. Tá? Vale muito a pena, gente. Super vale a pena. Eu tenho certeza que você está muito preparado. Você está aqui, gente. Você está aqui, eu confio. Ó, seguinte, conhecimentos gerais. Eu dei essa aula no último concurso e eu posso falar aqui para vocês que os meus alunos gabaritaram essa parte, tá? Então eu tô aqui para dar esse empurrãozinho aí nessa parte aí para vocês. Então, gente, presta atenção aqui na aula, já pega o papel, a caneta para estar anotando. Prestam muita atenção em algumas falas que eu vou ficar aqui, ó, batendo, tentando fazer com que vocês lembrem na hora da prova, tá? E façam todas as questões, gente, porque o questionário as perguntas elas estão bem objetivas, tá bem direto e tá falando muita coisa aqui que tem aqui, tá? Então é um resumo aí, já até para você ver se você entendeu essa aula. Beleza? Vamos começar então? Vamos lá, gente. Deixa eu já ampliar aqui a tela. E tá aí, olha, a entrada, você vai entrar aí para tomar a sua posse. E vamos que vamos. Esse aqui é o brasão, tá? Que depois no final eu vou mostrar para vocês novamente. Que o brasão sempre fala, dá um resumo aí da história do município, né? Já tá aqui o rio, opa, já tá aqui as plantações. Vamos falar de tudo isso aqui, tá? As datas. Então vamos lá. Eu quero que primeiro você preste atenção nessa data aqui, 1567. Logo depois que o Brasil foi descoberto, né? 1500, 1530 começaram as expedições e logo em seguida já começou a história neste município. Então vamos lá, gente. Os registros mais antigos sobre essa região onde existe, né, o município Cachoeiras de Macacu, datam no final do século XVI. Você sabe fazer cálculo de século? Eu sempre explico isso porque fica mais fácil de entender a aula, tá? Vamos lá, gente. Aqui, 1567 é século XVI. Por quê? Pega esses primeiros números, 15, e toda vez que tem número aqui é mais um. Então, é 15 mais um é 16. Ok? Então, a gente já sabe que aqui está falando dessa data, ó, 1567. Ok? Dei essa aula, ó, em menos de um minuto, hein? Rápido, hein? Já expliquei você a ABC. Então, gente, século XVI, o que que aconteceu? Por que que ela está aqui no brasão? Olha que data importante. Marca o início, pessoal. Marca o início, né? Desde o início lá que essa região começou a ser ocupada. E aí tá aqui, ó. Quando os primeiros exploradores subiram o Rio Macacu tá aqui, ó. Subiram o rio após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Essas expedições visavam a ocupação do território, sua proteção contra os invasores, que eram os franceses, e o controle das rotas para o interior. Assim teve início a colonização portuguesa nessa região da capitania do Rio de Janeiro. Então, essa data de 1567, ela está falando do início, ok? Quando eles expulsaram os franceses que estavam ali andando pelo interior do Brasil, para estar ocupando essas regiões e estar aí, né, explorando, né, gente? Então, quem expulsou os franceses? Os portugueses, tá, galera? Então, esse século XVI, que é essa data 1567, foi o início de tudo, beleza? Tranquilão, tranquilão, né? Então vamos continuar aqui. A coroa passou a conceder seis marias aos fidalgos. Que são seis marias, gente? Seis marias são terras, ok? São terras, foram divididas em terras, ok? Aos fidalgos, não era qualquer pessoa que ganhava terra, não, tá, gente? Só para deixar aqui bem claro. Em retribuição ao auxílio prestado na guerra contra os franceses, tá? Então, eles deram esse de presente, né, para a galera ali que ficou liderando aí essa expulsão. Na Maria do escrivão da Fazenda Real, lembra do real, nossa nota, pessoal, nosso dinheiro, Fazenda Real.
Miguel de Moura, MM, Miguel de Moura, MM. Grava esse nome, tá, gente? Esse nome é importante, tá? Porque foi aquela fazenda ali onde começou, tá? Então, Fazenda Real lembra do dinheiro e Miguel de Moura, MM. Lembra aquele chocolate? MM, Miguel de Moura, beleza? É um dos primeiros agraciados, tá vendo como é importante esse cara? Ó, posso votar aqui que pode cair alguma coisa dele, tá? Surgiu um povoado em torno da Capela Santo Antônio. Santo Antônio, pessoal, santo casamenteiro, né? Então não tem como esquecer também desse santo, tá? Denominado inicialmente Santo Antônio de Caceribu. Santo Antônio de Caceribu. Ok? Então aqui foi o início de tudo, tá? Ah, deixa eu marcar de amarelinho, né, gente? Aqui tá estranho, né? Vou marcar de amarelinho, tá? As riquezas vegetais da região foram logo utilizadas. Ali é muito bom para o plantio, né? O clima favorece bastante, aproveitando a fertilidade do solo, iniciando o cultivo de mandioca, milho, cana-de-açúcar, arroz e feijão. Ó, o básico aqui, né, gente? E o que a gente usa bastante, tem como tu errar isso, gente? É tudo que a gente usa. Ó, mandioca, pessoal, aipim, aipim. É, milho, a gente adora o milho, né? Cana-de-açúcar, a gente fala muito de cana-de-açúcar. E arroz e feijão, o basiquinho do nosso prato, né, galera? Então aqui não tem como você esquecer dessa alimentação aqui, que ela é muito comum pra gente, tá? Com o progresso agrícola, o pequeno núcleo se desenvolveu e foi elevado à categoria de vila em 15 de maio de 1697. Gosta de um 7, vocês repararam, né? Foi 1567 e 1697. Para vocês verem, pessoal, começou a ser povoado aqui em 1567, e aí foi se desenvolvendo o cultivo, né, tudo isso, e foi crescendo, as pessoas começaram a povoar aquele local ali, e aí, logo, né, em 1697, bem rapidinho mesmo a história, ó, daquela região é antiga, gente, em 15 de maio de 1697, ganhou a categoria de vila, ok? Primeira promoção de Cachoeiras de Macacu, tá? Vila chamada aí Santo Antônio de Sá. Santo Antônio de Sá. Continuou com Santo Casamenteiro, ok? Beleza, vamos continuar. Primeira vila a ser criada no Recôncavo da Guanabara. Primeira vila, galera. 1697 que a gente está falando, né? Então, primeira vila, tá? A Santo Antônio de Sá. Santo Antônio de Sá. Era Caceribu e agora é de Sá, ok? Com suas freguesias e povoados, ou seja, aquela população pequena, né? Teve grande desenvolvimento econômico, constituindo-se um ponto para a penetração do sertão de Macacu, que mais tarde foi chamado de Sertão de Cantagalo, ok? Então foi de Macacu a Cantagalo, galo que canta. É em seu território que se localizavam os entrepostos comerciais, entre eles Porto das Caixas. Galera, aqui, se você for, eu vou mostrar já o mapa para vocês, tá? Ali é uma região de passagem, tá? Para serra e tudo mais. Então, tinha esse porto super famoso aqui, né? Que era o Porto das Caixas, ok? Que vinha de Itaboraí e tal. Se a gente fala de porto, a gente está falando que vem pelo mar, né, gente? Né? Tranquilo aí. Vamos lá, que faziam circular o comércio entre a capital e a região, né? E o interior fluminense através da Baía de Guanabara. Porto das Caixas é rio, é mar, né, gente? Então, ficava circulando ali as, as mercadorias. A gente sabe que nessa época pelo mar facilitava muito, né? Os meios de transporte não eram nada desenvolvidos, né, gente? Era cavalo, mula, enfim, vamos lá. Aí vinha pela Baía de Guanabara e também pelos rios Macacu, que é o rio daquela região, né? Caceribu, lembra do primeiro nome, galera? Santo Antônio de Caceribu, né? Tá indo. Caceribu e Aldeia, respectivamente. Ok? Então, já dá até para lembrar aqui, ó, os nomes bem, né? A gente está falando aqui bastante toda hora para você não esquecer. A vila contava com 6 freguesias, 6 freguesias. E sua dimensão territorial era tão extensa que, ao ser desmembrada lá no século XIX, se dividiu nos atuais municípios de Guapimirim, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Então, foram se desmembrando, ok? Existem algumas controvérsias em relação à data, tá, gente? Mas aí, o aniversário da cidade se comemora dia 15 de maio, tá? Aí tá aqui de 1679, que tem controvérsia com a data, tá? Mas o aniversário da cidade é 15 de maio.
Beleza? Tá aqui, ó. A Prefeitura de Cachoeira de Macacu comemora o aniversário da cidade em 15 de maio. Então, essa é a data, ok? Bom, aqui tá o mapa. Eu adoro colocar mapa, professor de geografia, né, gente? Não perde essa mania. Tá aqui Cachoeira de Macacu, município grande pra caramba, como vocês podem ver. E é limítrofe aí com vários outros municípios super legais, né? Nova Friburgo, Teresópolis, Guapi. Gente, se vocês não foram no Natal de Guapimirim, olha, vocês têm que ir. É lindo. Lindo, lindo. Silva Jardim, Rio Bonito, Itaboraí, tá? Então tá ali, então é bem pertinho também, ó. Então faz, né? Ele fica bem no meio, tá vendo? Tá vendo como faz muito sentido você estar passando nele o tempo todo? Porque, né, gente, ele está ali do coração mesmo, ok? Tá aqui até no mapa, olha, onde é que ele fica, tá? Então é isso, gente. Vamos continuar. Na verdade, esse processo teve início, no último quarto do século XVIII, quando o governo passou a criar novas vilas. E aí, né, veio também, apesar de que essa veio antes, né? Enfim. Transformando ou incorporando freguesias e povoados até então pertencentes a Santo Antônio de Sá. Quando fala desse processo, é o desmembramento, tá, gente? Que daí, ó, eu terminei aqui falando que era tão grande que foi desmembrando, né? E aí criou Guapimirim, Itaboraí, né? Rio Bonito, enfim, Cachoeira de Macacu, ok? Então, foi desmembrando essa Vila Santo Antônio de Sá, ok? Então, no século XVIII, foi desmembrando a Vila Santo Antônio de Sá. Pessoal, vamos acompanhar aqui comigo para a gente não se perder? 1567. O que aconteceu em 1567? Começou a descobrir aquele local, né? Século XVI, beleza. Século XVII, teve o quê? Criação da vila, né? Passou de Santo Antônio de Caceribu para Santo Antônio de Sá, ok? E aí ele foi crescendo o cultivo e tudo mais. E aí, no século XVIII, tá vendo como tá acompanhando? 16, 17, 18. No século XVIII, essa vila que era grande pra caramba, Santo Antônio de Sá, foi sendo desmembrada, ok? Por causa daquele tamanho imenso, administrar era muito difícil, tá? Aí vamos lá. Entre 1831 e 1835, o desenvolvimento da região foi interrompido pela incidência de uma doença endêmica. O que que é endêmica? Doença que estava acontecendo dentro daquela região, ok? Dentro de uma região endêmica dentro. Conhecida como febre de macacu, super famosa essa doença, né? E aí, teve uma significativa mortalidade, a febre provocou aí intenso êxodo e o declínio de povoações, dando origem à grave crise econômica. As pessoas foram morrendo, né, gente? Não tinha vacina. Então, né, foi levando aí a decadência daquela região, tá? Esse quadro se agravou com a construção da Estrada de Ferro Cantagalo. Cantagalo não foi, né? Enfim, não teve tanto sucesso lá no início, tá? A partir de 1859, que em pouco tempo substituiu a navegação fluvial no transporte e escoamento da produção. Gente, o transporte, é claro que ele era pelo mar e pelos rios, né? Como eu falei para vocês, não tinha esse desenvolvimento, era o que mais era rápido, né? Naquele período. Só que aqui, gente, já no século XIX, né? 1831, 1835, o que estava acontecendo aqui no Brasil nesse período, pessoal? Em 1800 e alguma coisa. Quem estava no governo, você sabe me dizer? Bom, se não sabe ou se sabe, eu vou falar aqui agora para vocês. A gente estava no período regencial, né? Período regencial, perdão. A gente estava no Brasil Império. Eu também passei por isso. A gente estava no Brasil Império, né? E aí já estava aqui, né? Já estava chegando, já estava ficando aqui o Dom Pedro II. Os Dom Pedros, né, gente? O período aí imperial no Brasil. E uma coisa que eles fizeram aqui foi trazer a linha férrea, né? Até para o escoamento do café, para facilitar o escoamento do café, né? Então, quando a gente fala de 1800 e alguma coisa, a gente está falando desse período imperial, tá? E a gente também está falando de modernização no Brasil. E a modernização incluía muito, muito, muito a linha férrea. Hoje a gente quase não vê tanto linha férrea, né? Muitas foram desativadas, infelizmente, tá? Que ela suporta uma carga boa, não tem trânsito, enfim, o custo já estava pronto, o custo nem ia ser alto, mas tá, isso aí é um papo para outra aula. Galera, então, esse período de 1800 e pouquinho, lembra do governo do Pedrinho, tá? E lembra que ele investiu muito em linhas férreas aqui no Brasil, ok? Então, não foi diferente lá em Cachoeira de Macacu, tá?
Então vamos lá, gente. Período ali, aí foi construída a estrada de ferro Cantagalo, que em pouco tempo substituiu, né, a antiga forma de chegar ao escoamento de mercadorias, que era fluvial pelos rios, tá, gente? Bom, com o desprestígio do núcleo original e o desmembramento da maior parte das suas freguesias, foi desmembrando, lembra, Santo Antônio de Sá, e da sede administrativa de Santo Antônio de Sá foi transferida. Então, a sede foi transferida. Ali estava decadência, né, gente, depois da febre. E aí, em 1868, vários oito, para a freguesia de Santíssima Trindade de Santana de Macacu. Eita ferro, que nome grande, hein? Santíssima Trindade de Santana de Macacu. A atual Japuíba. A Japuíba, gente, já foi um distrito, tá lá, tá? A gente já vai falar mais sobre isso, ok? Então, era o nome Santíssima Trindade de Santana de Macacu, nome grande pra caramba pra complicar, né? E aí, depois foi chamado de Japuíba, tá? Que era um distrito. Beleza, tranquilo. Bom, em 1875, logo depois, sequência, as demais terras da vila foram incorporadas à Vila São João de Itaboraí, ok? Então foi incorporada à Vila São João de Itaboraí, porque estava em decadência, gente, estava sofrendo ainda o resultado dessa febre, ok? Então muitas pessoas foram embora daquela região, e aí eles tiveram que mudar a sede de local, tá? E mudaram para Vila de São João de Itaboraí, ok? É São João com Itaboraí, né? Combinação perfeita, só que não. Vamos lá. Aí depois, em 1894, foi criado o Distrito de Cachoeira, mais um distrito, que foi subordinado a Santana de Macacu, que passou a se denominar Santana de Japuíba. Olha o nome aí chegando, olha o nome aí chegando do distrito. Em 1898, tá? Beleza. Em 1923, século depois, né, gente? Houve nova mudança com a passagem da sede para o distrito de Cachoeira. Aí foi mudando. Vamos lá. Em 27 de dezembro de 1929, através da lei, a Vila de Cachoeira foi elevada à categoria de cidade. Então, era vila, né? Aí ficou chamando Vila de Cachoeira, né? E aí virou cidade. Ou seja, em 1929, aquela região foi emancipada, né? Ela virou um município, virou uma cidade. Ok, gente? Então, ela virou aqui em plena crise de 29. Cachoeiras de Macacu foi contemplada. Ela foi contemplada na crise de 29, gente. Pensa. Ó, o mundo se acabando e ela sendo contemplada. Então, 27 de dezembro de 1929 foi a elevação do município, né? Virou de vila, passou a ser município. Foi a segunda promoção que essa região teve, e aí tinha esse nome, tá? Vila de Cachoeira, que logo depois nem preciso falar o nome, né? Cachoeiras de Macacu. Aí vamos lá, Macacu por causa do Rio, né, gente? Vocês já sacaram, né? Então pronto. Vamos lá. Em 1943, o município de Cachoeira e o distrito de Santana passaram a se denominar Cachoeira de Macacu, olha o atual nome, e Japuíba, que virou distrito, era o distrito, né? Respectivamente. Ao município passou a pertencer também o distrito de Subaio, criado em 1906. Então, em 1943, virou Cachoeiras de Macacu, né, com o distrito, tá, que era Japuíba, e depois veio outro distrito que era Subaio, ok? Então era Cachoeiras de Macacu, que é a cidade, é o município, tá? Japuíba e Subaio, distrito, ok? Japuíba, Subaio, distrito. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Tá aí a igreja. Opa, aqui, na verdade, a igreja na verdade, aqui era até um vídeo, eu não vou colocar para vocês, não, mas é um vídeo falando sobre a história de Japuíba, tá? Que é o distrito, ok? Mas aí tá a foto aí principal aí do local. Deixa eu passar aqui. E vamos lá falar agora da Estrada de Ferro. Galera, o decreto de 21 de outubro de 1857 autorizou o Barão de Nova Friburgo, eita, a construir uma estrada de ferro ligando Porto das Caixas, né, que ficava lá em Itaboraí, até a raiz da Serra de Nova Friburgo, né? Caminho longo, né, gente? Os trabalhos foram iniciados em 8 de novembro de 1859 e em 23 de abril de 1860 foi inaugurado o primeiro trecho entre Porto das Caixas e Cachoeira, né, gente? Atual Cachoeiras de Macacu, tá?
Bom, devido à sua localização, Cachoeira era um ponto de passagem, como a gente viu no mapa, né? Aí ficou muito legal para transportar as mercadorias entre Porto das Caixas e a Serra. Então, assim, e ali também, já tinha um pequeno núcleo, né? Por quê? Gente, mercadoria passando ali, a galera ia conhecendo o local e foi repovoando, né? Depois da febre aí, né? O pessoal foi conhecendo, foi vendo que estava de boa, tranquilo, e aí foi morando por ali, né? Com a estrada de ferro, passou a transferência da produção transportada em mulas de Cantagalo e Nova Friburgo para os vagões de trem na base da Serra. E da mesma forma, o carregamento das mulas com as mercadorias trazidas pelos trens, perdão, a serem transportadas serra acima. Nessa altura, o Arraial de Cachoeira servia de entreposto comercial e como tal, né, se passou a expandir. Pessoal, quando começou a passar a linha férrea ali, a galera começou a conhecer, viu? Muito terra, lugar bonito, rio, o pessoal adora, né? Não tinha nunca nada, né, gente? Então, tendo rio já facilita, facilita. Então, aquela região passou a ser repovoada. E foi muito mais povoada, né? Porque as pessoas passaram por ali bem mais, né? Então, começou a ficar povoada mesmo ali, né? Então, dando a volta por cima ali. Aí tá a linha férrea, o trem, né, gente? Hoje em dia viraria um trem aí para passear de boa, né? Maneirinho, Maria Fumaça. Bom, falando aqui um pouquinho agora para vocês entenderem sobre o Porto das Caixas, tá? Foi uma das províncias mais importantes do Rio de Janeiro, tá? Na época aí do Império, devido à privilegiada localização, né, perto do Rio Aldeia, uma das vertentes do Rio Macacu, foram criados um porto fluvial e armazéns destinados a recolher produtos das regiões vizinhas. Isso fez com que crescesse depressa o número de habitantes e de comércio, tornando o local um centro comercial, cultural e religioso também, tá? O nome Porto das Caixas se originou a partir do envio dessas mercadorias em caixas. Olha que simples, né? Foi criado ali um importante núcleo urbano. O atual distrito Porto das Caixas representa um marco urbano histórico para o município de Itaboraí, como eu falei, ele fica em Itaboraí, né? Não apenas por seu legado, como também como para o Visconde de Itaboraí, Alberto Torres, e o Barão de Tambi, como por ter sido um importante centro comercial do Rio de Janeiro. Então, o Porto das Caixas foi muito importante e estava ali passando por essa região que hoje é Cachoeira de Macacu, tá? Vamos lá, gente. 1873, então, foi inaugurado o trecho, né, da linha férrea até Nova Friburgo, como eu falei para vocês, né? 1873, ampliado, perdão, até Cantagalo em 76. Entre o final do século XIX e a primeira parte do século XX, a Leopoldina Highways é, então, a proprietária da ferrovia, né, instalou em Cachoeiras a oficina de manutenção do setor de engenharia mecânica da companhia, aproveitando a localização, né, de Cachoeira como ponto de transbordo para a subida da serra. Então, ali o caminho, né, gente? Teresópolis, vocês viram ali, né? Ao longo do tempo, essa função de pátio, de manobras e a quantidade de operários e trabalhadores empregados contribuíram para que o local fosse conhecido, né, como Cidade dos Ferroviários. Em 1910, depois ali foi crescendo, e as pessoas foram se instalando, né, como eu falei para vocês. A companhia, ó, ali estava se povoando tanto, gente, estava se criando tantas famílias, que a companhia ela criou uma escola primária ali, em 28 de fevereiro, destinada aos filhos dos ferroviários. Então, aqui, ó, em 1910, foi criada a escola ali, a primeira escola, né, para os filhos estudarem, os filhos dos ferroviários. Olha que bacana. E em 1947, já tinha até se emancipado, né? Foi criado, já tinha até virado cidade já. Foi criado o Senai, no município. Então, 1947, ali, ó, já rolando, acabando ali a Segunda Guerra Mundial, né, gente? Acabou em 45, 47. Tava aí, ó, fez o primeiro Senai ali na região, ok? Então, já, o que que é o Senai, né, gente? O Senai tem vários cursos técnicos, né? Então, já foi aquela fase ali de ensinar, né, profissões aí para esses filhos desses ferroviários, ok? A desativação da linha foi em 1960, tá? A desativação da linha lá de Cachoeiras. Aí, só chamando aqui, né, gente? Na década de 60, 1960, o que estava vindo para o Brasil? As rodovias, tá? Então, houve muito investimento nas estradas. Então, muitas linhas férreas nesse período foram sendo desativadas, ok? Então, em 1960, a gente lembra de quê?
desativação das linhas férreas e vinda da estrada rodoviária, que o Brasil investiu muito nas rodovias, né? É até, enfim, né, gente? É até ruim porque a gente sabe que é caro pra caramba, gasolina, acidentes, enfim. Mas foi o que o Brasil fez, tá? Então, não só em Cachoeiras de Macacu, mas em todo o Brasil começou a desativar as linhas férreas desse período aí de 1960, ok? Bom, as atividades agrícolas e pecuária permaneceram com as mais expressivas do município. Então, eu já falei para vocês, né, que lá é muito favorecido aí por causa do clima, né, é a agricultura e pecuária por causa do espaço, né, galera? Vocês viram que é um município grande pra caramba, né? As experiências de distribuição de terras para assentamento de colonos deslocados para as áreas de citricultura, laranja, da Baixada Fluminense no no início da década de 40, né? Ali, o Brasil ele estava, nossa, ele estava exportando, não que ele não exporte, tá? Mas aquela região ali da Baixada Fluminense estava no auge ali da citricultura, né? Então, Cachoeira de Macacu pegou uma fatia desse bolo. Bom, teve também a migração japonesa, onde é que não tem japonês, né, galera? A migração japonesa no Vale do Rio Macacu, que teve início lá no final dos anos 50, sendo estabelecidos nos núcleos de Funchal e Papucaia. Funchal e Papucaia, ok? As tendências para o desenvolvimento local teve essa vocação agrícola natural, né? E os novos desafios e caminhos a partir dos efeitos daí da sua maior aproximação com a metrópole. Bom, falando aqui agora um pouquinho de Cachoeira, né? Cachoeira de Macacu, hoje, gente, é um município que pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, então ela pertence a essa região metropolitana, tá? Sua população em 2019 foi de 50, mais ou menos, tá, gente? 59 mil habitantes. Ou seja, se perguntar, eu vou até mostrar para vocês esse dado mais atualizado lá no final da segunda parte da aula, tá? Mas aqui, a população é em torno de 59 mil habitantes, ok? Desde dezembro de 2013, faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, se perguntar na prova quando foi que Cachoeira de Macacu começou a fazer parte da região metropolitana? 2013, não faz tanto tempo assim, tá, gente? 2013, ok? Lembra desse número? 13, 2013, tá? Bom, ali é atravessado pelo rio Macacu, né? E a maior parte desse rio deságua na Baía de Guanabara, tá vendo? Tudo trajeto. Então tem extensão quanto em volume d'água. Sua economia se baseia na agricultura, né? Isso aí eu já falei o tempo todo. Hoje planta muito coco, goiaba, inhame, aipim, milho. E na pecuária bovina, como eu já falei. Cachoeira é uma cidade dividida, né? A região sul tem características da Baixada e a parte norte da Serra. Ela é grande pra caramba, né? Faz parte da Serra Verde Imperial, tá? Faz parte ali. E atualmente o município tem se tornado uma atração para os praticantes de trekking, montanhismo, do rapel e outras modalidades ali de esportes radicais. Do ecoturismo, né, gente? Sendo parte do seu território, se encontra, fica ali nos limites, né, do Parque Estadual dos Três Picos, bem famoso, respondendo Cachoeira de Macacu por 66% da área da unidade de conservação. Então tá ali o famoso Três Picos. Já passearam lá? Para quem gosta de trilha, é, provavelmente já fez a trilha ali. Então tá aí algumas fotos para vocês. Bom, outras importantes unidades de conservação que tem lá é a Reserva Ecológica de Guapiaçu, além do Pico da Caledônia também, que tem 2.219 metros de altitude, alto pra caramba, né? Aí dali pode ser visto Cachoeira de Macacu e Nova Friburgo. Cachoeira tem várias belezas naturais, né? Como a Pedra do Faraó. A Caledônia é alta, bichinha, ó. Pedra do Oratório, Mariquita, Mulher de Pedra, Pedra do Colégio, que é o símbolo da cidade. Colégio, ó, colégio, só lembrar, é o símbolo da cidade. Encontra-se dezenas de quedas d'água ali, tá? Tem Tenebroso, Sete Quedas, Barba, Samambaia, Chapadão, tem que ter um chapadão, né? Furna de Onça. Cachoeira de Macacu, ela era, tá? Dividida em três distritos, como a gente já falou aqui na aula, né? Que é Cachoeiras, que é sede, Japuíba e Subaio, lembra? Só que em 2015, teve uma lei, tá? E tirou esses distritos, ok, gente? Suprimiu esses distritos, né? E aí, hoje, Cachoeiras de Macacu só tem um distrito, que é o distrito sede, que é a Cachoeiras, ok?
Sempre o primeiro distrito é o nome do município, é a cidade, né? Então, o primeiro distrito, qual era? Cachoeiras, Cachoeiras de Macacu. Aí tinha Japuíba e Subai, que a gente pontou lá atrás, né? Só que em 2015 suprimiu esses dois distritos, tá? Então, não tem mais Japuíba e Subai. Agora só tem o distrito sede, que é o nome da cidade, que é Cachoeiras, tá? Cachoeiras de Macacu. Beleza, gente? Anota essa informação também, tá? Vamos lá, então. Aí tá aqui, olha, o mapa, mais uma vez. Aqui Cachoeira de Macacu, que é o sede, né? Distrito sede, e tinha Subaio e Japuíba, que não são mais distritos, tá? Não são mais distritos. Agora é só esse aqui. Bom, tá aí, né? A Reserva Ecológica de Guapiaçu, muito bonito. Vale a pena passear lá, né, gente? Fala sério. Tá aí, muito linda. Reserva Ecológica. Pico da Caledônia. Tem mais de 2.000 metros de altura, né? Bem alto. Tá aí Pedra da Mariquita. Mulher de Pedra. Parece uma mulher mesmo, olha aí. Tem até um peitinho aqui, ó. E Pedra do Colégio, que é uma pedra bem famosa lá. Ok, gente? E foi. Essa primeira parte, gente, já foi. Nem doeu, fala a verdade. Vai rapidinho, né? A segunda parte a gente vai falar mais da questão geográfica do município, ok? E vamos à parte 2 da nossa aula. Agora é mais a parte geográfica. Vocês viram que a história tá bem levinha, né? Ela segue uma sequência, tranquila, tranquila, tranquila. Beleza, gente? Vamos lá então. Já vou colocar aqui a parte para vocês geográfica, que é mais rápido ainda, tá? Bom, como a gente já falou, Cachoeira de Macacu faz parte da região metropolitana. De qual ano? De qual ano? Quiz bem rápido aqui. Ah, vou ouvir daqui, gente. Fala bem alto aí. 2013, ok? 2000, vou até colocar aqui para vocês para facilitar a vida. Ó, 2013, ok? Bom, microrregião Macacu-Casseribu, né? Macacu-Casseribu, juntamente com o município de Rio Bonito. Foi desmembrando, lembra? A área total é de 954.749 quilômetros quadrados, ok? 99999.954.749 mil quilômetros quadrados. População, em 2010, era 54 mil. Tá? E esse material, gente, foi o que foi disponibilizado pela banca, tá? Por isso que eu tenho que falar do censo de 2010, ok? Então tinha 54 mil, para vocês verem como cresceu a população, né? O último censo já estava 59 mil e pouquinho, que eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho, tá? Densidade demográfica é espaço por número de habitantes, tá? É 56. A gente vê que é um território grande demais, muito grande, para 59 mil habitantes, né, gente? Então, fica praticamente 50% só habitado, tá? É muita área verde também ali, né? Limite, né? Os limítrofes ali, os vizinhos, né? De Cachoeira de Macacu. Itaboraí, a gente falou bastante dele por causa do Porto das Caixas, lembra? Guapimirim, que eu falei do Natal. Gente, o Natal é lindo, só vai, tá? Fica a dica. Nova Friburgo, muito legal também de passear. Rio Bonito, tinha que ter um bonito, né? Rio Bonito, Silva Jardim e Terê, gente, Teresópolis, tá? Então são os municípios ali que estão de vizinhos ali, ok? Bom, como eu falei para vocês, em 2015, vou repetir aqui, em 17 de abril de 2015, foi suprimido os distritos, né? Japuíba e Subaio, ok? Então só tem o distrito sede, que é Cachoeiras, tá? Cachoeiras de Macacu, ok? Bom, caracterização do município, ele fica a cerca de 90 quilômetros distante da capital, tá? Ele é cortado por duas rodovias estaduais, a RJ-116 e a RJ-122, ok? Que alcança ali Guapimirim. Cachoeiras constitui uma das maiores reservas naturais do Brasil, tendo em seu território trechos da Mata Atlântica. Pessoal, Mata Atlântica é a vegetação típica aqui do Brasil, né? A famosa maré de morro, né? É linda, né? Mata fechada, cobre os morros, fica aquele verdinho lindo, igual um mar, por isso que é chamada maré de morro. E ali, naquela região, tem uma reserva imensa, né? Da Mata Atlântica. É uma mata aí que tem que ser preservada, né, gente? Porque tem menos de 7% no território brasileiro. Então, tem muita mata ali de preservação permanente da Mata Atlântica, ok? Bom, sua localização geográfica abrange tanto a Baixada como elevações de Serra do Mar, como a gente falou aqui, né? Representando um variado potencial hídrico. O rio Macacu, que deu aí o nome, né, gente?
Nasce em área do município, na Serra dos Órgãos, né, cerca de 1.700 metros de altitude. É o maior rio que deságua na Baía de Guanabara. Então, o Rio Macacu é o maior rio que deságua na Baía Guanabara, ok? Por isso que facilitava ali o transporte, né, gente? Por isso que ligava ali com o Porto das Caixas, né? Porque ia pela Baía de Guanabara, já ia para o Rio Macacu e ia passeando ali pelaquela região, ok? Bom, a bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu ocupa 90% da área do município, coisa pra caramba, né? A área serrana de Cachoeiras de Macacu é recoberta por trechos da Mata Atlântica, que apresentam aí elevados índices de biodiversidade. É muito rica a Mata Atlântica, né? Parte do território está situado nos limites do Parque Estadual dos Três Picos, como eu já falei para vocês, 66%, tá? Ali a galera vai muito para passear ali, a paisagem é muito bonita mesmo. E tem as unidades de conservação, né? Criadas em Cachoeiras de Macacu, que são a reserva de Guapiaçu, já mostrei para vocês, chamada de Régua, e a área de proteção ambiental, a APA do Rio Macacu. Falando agora da economia e tendências, a economia, gente, já falei, né? Baseia-se na agricultura, coco, goiaba, inhame, aipim e milho, além da pecuária bovina, né? Tem também os setores de serviço, indústrias, né? Todo lugar tem um pouquinho disso, mas o que domina mesmo, sem sombra de dúvidas, agricultura e pecuária, tá? Cachoeiras vem aos poucos se estabelecendo também como destino de turismo, lazer, a gente já falou também sobre isso, né? Sobre o ecoturismo, né? O pessoal ali que gosta de uma aventura, tem muitas pousadas, hotéis, e as belezas naturais, né, gente? Como a Pedra do Faraó, do Oratório, Mariquita, do Colégio, que é um monumento natural da cidade, tá? Essa pedra aí do colégio. Quem lembra? Isso é lembrar do colégio, gente, é fácil. É, além de várias cachoeiras também, né? Para ter aí esse esporte radical, como o montanhismo e tudo mais. Ficou em categoria C, tá? Em relação aí ao turismo, tá? Tá em categoria C, tá crescendo. O mapa do turismo do Rio de Janeiro faz parte da região turística denominada Serra Verde Imperial. Então, ele faz parte da Serra Verde Imperial. Só lembrar da família Imperial, só lembrar do Pedrinho, tá, gente? Juntamente com Areal, Comendador Levi Gasparian, Guapimirim, Magé, Nova Friburgo, Petrópolis, São João do Vale do Rio Preto, perdão, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Três Picos, famoso pra caramba, né? Só 66% tá ali, né, gente, dos Três Picos, coisa pra caramba. Essa área turística se caracteriza pela presença de cidades com grande importância histórica, que tem aí relativo ao período imperial brasileiro, pelo patrimônio natural exuberante, destacado pela Mata Atlântica, ok? Bom, o plano diretor do município, que foi elaborado em 2006, apresenta aí propostas para melhorar ainda mais essa atividade turística ali. Bom, gente, agora mudando um pouquinho de assunto já, falando do patrimônio material e cultura ali do município. Bom, patrimônio material, não pode se esquecer da Igreja Santana de Japuíba. Lembra lá que eu até mostrei uma fotinha, né, gente? Japuíba, primeiro distrito. E é claro que quando está crescendo o local, tem que ter uma igreja. Então, foi a Santana de Japuíba, tá? Ela está lá desde 1732, bastante tempo mesmo, em Japuíba, que já foi distrito. Tem também a Igreja Imaculada Conceição, foi erguida em 1855. Tem as ruínas da igreja São José da Boa Morte, eita ferro, São José da Boa Morte, que foi construída no século XVIII e foi tombada aí como um marco histórico do município, tá? Então tá as ruínas ali, né? Ela foi demolida e substituída por outra aí de pedra e cal, com tijolos maciços em 1834. Resta ainda alguns vestígios da torre lateral da igreja, tá? E o antigo cemitério nos fundos. Bom, tem também as ruínas da Igreja Santíssima Trindade de Papucaia, teve origem na Capela de Santíssimo Trindade, tá? Centro Histórico de Japuíba também, que é integrado pelo Casarão de Japuíba, Igreja Santana e o Coreto. Tem também edifícios históricos, né, de Cachoeiras de Macacu, que datam ali no século XX. Esses edifícios hoje têm o Fórum Municipal, Grupo Escolar Quintino Bocaiúva, onde funcionava a Secretaria de Educação e Cultura, e o prédio Correios e Telégrafos, né? Tá, tem ali. ah, Espaços culturais e grupos, Casarão de Japuíba. Japuíba se fala tanto, né, gente? Que fica na Fazenda Santana de Japuíba. Esse nome tem a igreja, tem a fazenda, não tem como mais esquecer, né? Casa de Arte Wellington Lira, que ali funciona cinema,
É um centro cultural que tem ali de arte, né? Que exibe filmes, ok? Latex é o laboratório de artes e teatro experimental, legal, né? Grupo de União e Consciência Negra, que difunde a cultura, culinária, a arte afro-brasileira e também comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, que é 20 de novembro, né, galera? Vocês até estudam isso na LDB. Bom, tem o Companhia Artêntico, que promove oficinas de teatro, tem Se Liga na Praça, que capacita, né, as pessoas para o artesanato, dança, música, teatro, circo, enfim. É, cooperativa de artesãs, ali a gente ainda vê bastante aí pessoas que fazem artesanato. E o município ele tem também bibliotecas, enfim. Eventos, tem as festas culturais, né? Tem as festas culturais e cinema, concursos e fanfarras, festa da goiaba. Olha, tô doida pra ir nessa festa da goiaba, gente. Que é promovida na colônia japonesa de Papucaia. Lembra que eu falei que ali é uma colônia, tem uma colônia japonesa? Lembra, gente? É, feira de artesanato, né? O aniversário, já falei pra vocês, é comemorado no dia 15 de maio, lembra? Tá? Foi quando teve ali a primeira emancipação para vila, de vila, lembra? Bom, o índice do desenvolvimento do município é bom, tá? É 0,7, é bom, não é ótimo não, mas é bom. O município ele tem os serviços regulares, né, de transporte, táxi, enfim. Número de matrículas em 2019, 11.518 alunos, né? Evoluiu, não sei que evolução é essa, mas tudo bem. Apresentando uma. Diminuiu, na verdade, tá aqui. Porque diminuiu. Enfim, né, gente? Diminuiu o número de matriculados, né? Mas eu acredito que já tenha aumentado, que isso aqui é 2020, tá? Vamos até pular. Bom, dados de 2020 informam em relação à área da saúde, né? Tem as equipes de saúde lá, tá? Que atendem, até que todo município tem que ter. Conforme o plano municipal, tem a rede socioassistencial pública, né? O CRAS, que é assistência social, o CREAS, né, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e o SENAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, tem essas redes normais, como qualquer município. Tá aí a bandeira para vocês do município, que é azul e branca. E as datas, né, gente? Onde tudo começou, lembra que eu falei para vocês, com a expulsão dos franceses, né? Começou ali o pequeno povoado. Em 1929, que se elevou à categoria de município, né? Foi a emancipação e virou Cachoeira de Macacu, ok? Bom, gente, já quase encerrando aqui, tá? Gentílico, que é como é chamado as pessoas que nasceram ali. Cachoeirense Macacuã, ok? Esse nome, Cachoeirense Macacuã. O nome do município ele é uma referência ao macacu, que é uma árvore que se extraía tinta, ok, gente? Bom, tá aí o mapa para vocês, onde fica Baía de Guanabara e o Rio, viu? E aí vai fazendo o transporte. E aqui está um resuminho da parte geográfica, tá? Então tá aqui, ó, municípios limítrofes, Nova Friburgo, Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, Guapimirim e Teresópolis. Não pode esquecer da Terê, né? Distância da capital, ali estava 90 km, aqui está 97. Esse dado aqui é atualizado, tá, gente? Eu peguei até hoje mesmo, tá? Fundação, já falei. Quando que é o aniversário da cidade, galera? 15 de maio, ok? 15 de maio. E aí, de 1679. Lembra que eu falei para vocês que teve uma controvérsia na data? Pois é, aqui está 1679 que que teve a categoria de vila, ok? Então, já está até no dado oficial. Então, a data da fundação já pode anotar essa data, tá, gente? 15 de maio de 1679. Beleza? Sim, tem 346 anos, uma história bem longa, né? Prefeito, Rafael Muzi de Miranda, tá? Quantos vereadores tem? 15. Tem 15 vereadores, ok? Área, 954.749 quilômetros quadrados, a gente já falou sobre isso. População, olha como cresceu, gente, 59.837 habitantes. E o clima tropical, né, gente? O clima do Rio de Janeiro, né? Tropical. Altitude de 54 metros. E aí tá essas figuras para a gente estar finalizando, olha. É, tá aqui falando da Serra Cachoeirense, né? Que tem 1.000 metros de altitude. Linda, né, gente? A Mata Atlântica é uma coisa linda. E Cachoeira Tenebroso, olha que lindo. Lá tem muita. Para quem gosta de cachoeira, gente, olha, coisa mais linda.
E vamos agora à correção das questões, gente. Está bem direto ao ponto, vocês viram, né? Vocês vão fazer rapidinho, tirar de letra. E olha, tá um resuminho de toda a aula que a gente já teve, tá? Então, vamos tirar dúvidas aí rapidinho, papum, gente, sem sofrer, tá? Tô aqui para simplificar a vida de vocês, então vai ser bem rapidinho mesmo. Ó, rapidinho, rapidinho, gente. Só pega aí seu questionário e vamos corrigir aqui comigo. Vamos lá. Questão de número 1. Pessoal, o Poder Legislativo de Cachoeiras de Macacu é composto por quantos vereadores nesse caso, né, gente? A gente já sabe, quem já estudou a lei orgânica, sabe que o Executivo é do prefeito e o Legislativo dos vereadores. E quantos vereadores tem ali em Cachoeiras de Macacu? Espero que vocês tenham marcado a letra C, né, que são 15 vereadores, ok? Legislativo, 15 vereadores, tá? Então, C de casa. 2, de acordo com a divisão regional vigente desde 2017, incluída no IBGE, o município de Cachoeiras de Macacu pertence a quais regiões geográficas? Vamos lá, gente. Primeiro, intermediária tem que ser do Rio de Janeiro, né? Porque desde 2013 ela faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então aqui já caiu por terra, olha. E a imediata é a que está pertinho dela, que é Rio Bonito. Tinha que ter um bonito, né, gente? Então, tá? Vai ser a letra A. Primeiro, aqui a gente já eliminava. Região metropolitana desde 2013, Rio de Janeiro. E a imediata, a bonita, que é Rio Bonito. Então, 2, letra A. 3, os registros mais antigos sobre a região, onde existe hoje o município de Cachoeiras de Macacu, datam o final de qual século? Gente, eu comecei lá falando, qual foi a data que eu falei? 1567. Fazendo o cálculo de século que eu já expliquei para vocês, toda vez que tem número aqui, vai ser 15 mais 1, que vai ser igual a século 16. Então, 3, B de bola. 4. Na Sesmaria da Escravidão da Fazenda Real, Miguel de Moura, MM, Miguel de Moura, MM. Foi a primeira fazenda ali, tá, gente? A Fazenda Real. Lembra do MM, Miguel de Moura? Um dos primeiros agraciados, né, a ter ali um espaço ali, né, gente? Uma fazenda ali. Surgiu um povoado em torno do quê, galera? Olha, sempre surge um povoado em torno de uma pequena igreja, né? Uma pequena que a gente chama de capela, ok? Tudo se começa em torno de um rio perto e uma capela, né? E o santo daquele período ali é o famoso santo casamenteiro, que é o Santo Antônio. Então, a 4, C de casa, capela de Santo Antônio. 5. Com o progresso agrícola, o pequeno núcleo se desenvolveu e foi elevado a qual categoria? A gente viu ali que o município, né, ele se elevou muito rápido, ele começou muito cedo a história dele, né? E aí foi logo elevado à vila. Então aqui, olha, a gente já pode riscar isso daqui, né? A primeira promoção foi vila. Teve aquele progresso agrícola, né, do arroz, feijão, mandioca, milho, enfim, foi elevado à vila. A data a gente sabe que foi 15 de maio, né? E quando a gente fala de. Gente, isso aqui eu até vi que no material tem datas, tem uma data falando de 7/9, acho que é isso, a gente vai ver daqui a pouco. E tem essa data aqui, que é a data de 1697. Então, o que que eu entendi com a conclusão que eu cheguei aqui? Que quando fala de vila, é 1697, tá? Então, falou de vila, termina com 7. Falou de vila, termina com 7, ok? Vila termina com 7, tá? Então, aqui a gente vai marcar a letra C, ok? 5C. Vila em 15 de maio de 1697. É o que está no seu material, ok? 15 de maio de 1697, que eu falei na aula para vocês, tá? 6. Entre 1831 e 1835, o desenvolvimento da região foi interrompido por causa de quê? Por causa da febre de macacu, né, gente? A pandemia que teve naquele período ali, né, chamada aí febre de macacu, que matou gente pra caramba, que fez muita gente ir embora daquela região, tá? Não tinha vacina, né? Enfim, se alastrou ali e levou à decadência daquela região naquele período, né? Então, letra B de bola. 7. Com o desprestígio do núcleo original e o desmembramento da maior parte de suas freguesias, a sede administrativa de Santo Antônio de Sá foi transferida em 1868, foi bem específica aqui na data, hein,
Para quando? Para onde? Aqui, gente, ela foi, né, para a freguesia de Santíssima Trindade de Santana de Macacu, que é a atual Japuíba, que foi aí o primeiro distrito, ok? Então, 1868 foi a freguesia Santíssima Trindade de Santana de Macacu, chamada Japuíba. Nome grande pra caramba. Eu até comentei isso na aula, lembra? Nome grande, que daí eles resumiram em Japuíba, porque, nossa senhora, né? Foi exatamente a fala que eu usei aí na aula, tá? Então, 7, C de casa. 8. As riquezas vegetais da região foram logo utilizadas, aproveitando a fertilidade dos solos. Iniciaram com o cultivo de, primeiro, feijão com arroz, gente. Então, tem feijão com arroz, tá certo. Então, pode ser essa ou essa, né? E quais são as frutas, né, super famosinhas, conhecidas aqui, gente? Mandioca, milho, cana-de-açúcar. Naquele período era isso, né? Então, 8, letra A. Ali não se falou de café, tá, gente? Então, aqui você já pode excluir aí, tá? Então, 8, letra A. 9. A coroa passou a conceder seis marias aos fidalgos, em retribuição ao auxílio prestado à guerra contra quem? Guerra contra os franceses, né, que foram expulsos lá em 1567. Até ganharam terras aí para, né, para estar agradecendo, né, pela expulsão aí dos franceses. 9D de dado. 10. Após significativa mortalidade, a febre, né, a febre de macacu, provocou intenso êxodo e o declínio de povoações, dando origem a uma nova crise econômica. Esse quadro ficou pior com o quê, gente? Esse quadro ficou pior com a construção da estrada de ferro Cantagalo, tá? Por quê? Quando começou a construir a estrada de ferro, mais pessoas foram passando pelaquela região. E o que que aconteceu nessa pandemia recente? Mandaram as pessoas ficarem em casa. Para quê? Para não espalharem a doença. Mas naquele período não se falava disso, né? Então as pessoas simplesmente passavam pela doença, né, gente? Então, várias pessoas estavam circulando ali naquela região por causa da linha férrea, que favoreceu isso, e foi espalhando ainda mais a doença e, né, enfim, levando mais a decadência ainda àquela região, tá? Então, a 10, o que deixou pior, né, realmente foi a construção da estrada de ferro, porque tinha mais gente circulando ali, espalhando mais a doença, tá? 10D de dado. 11. A área total de Cachoeiras de Macacu gente, só tem esse número aqui que, né, é aproximado, né? 954.749 quilômetros quadrados. Fecha a conta e passa a régua, 11B de bola. População estimada em 2021, gente, falei o tempo todo, né? Tem que ser mais de 59 mil, né? Então, 59.652 habitantes, cidade crescendo. Ó, vou até botar um sorrisinho aqui, por isso tá tendo concurso. 12, C de casa. 13. Quais são os municípios limítrofes de Cachoeiras de Macacu, galera? Ó, já vou aqui eliminando para vocês na hora falar que você, não lembrei. Ó, Petrópolis não, é Terê. Então já pode tirar. São Gonçalo, pelo amor de Deus, né, gente? Claro que não. São Gonçalo é depois de Niterói, pensa. Vai, gente, vai se localizando aí. Rio das Ostras, gente. Um é verde, outro é Costa do Sol? Claro que não, né? Então só pode ser letra T, gente. Itaboraí, Guapimirim, Nova Friburgo, Rio Bonito, que é a imediata, Silva Jardim e Terê. Letra D de dado. 14. O atual. Olha aqui a pegadinha. Botou até um S para te confundir. Inimigo querendo te confundir, né, gente? Mas aqui não vai. Por quê? Olha só, antes tinha três distritos, né? Que é Cachoeira, Japuíba e Subaio. Só que a gente sabe que a gente estudou, vocês estudaram, que em 2015 foi suprimido os dois distritos, né? Então hoje, tá aqui, a atual. O que que ele quer do atual? Atual. Hoje, qual é o distrito? Gente, só tem um, que é Cachoeiras, é o distrito sede, ok? Então aqui você não vai cair nessa pegadinha, né? É letra A, tá? Distrito sede, que é Cachoeiras. 14A. 15. Não corresponde a uma área de conservação de Cachoeiras de Macacu. Aqui, gente, é memória. Não adianta. Aqui, vamos lá. Aqui que é não, que é Falciane, né? Vamos lá. Três Picos. Sim, falamos bastante. Guapiaçu até mostrei a foto. Área de proteção ambiental, Rio Macacu, gente. Falei também. Então, ó, Guapimirim é em Guapimirim, galera. Guapimirim é em Guapimirim. Claro que vai ser B. A Falciane na cara da sociedade aí, ó. 16. Com 2.219 metros de altitude, que também pode ser visto de Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, tá falando de quem? Tá falando, quando eu falei de altura, eu falei da Caledônia, Pico da Caledônia. 16, C de casa.
17. Em Cachoeira de Macacu encontra-se dezenas de quedas d'água, coisa mais linda para passear, gente. Tem todas, menos qual? Qual a Falciane aí, gente? A Falciane vai ser a letra A, porque eu falei três picos, não falei três quedas. Então, tem a Tenebroso, tem a Barba e tem a Samambaia. Não tem aqui, ninguém tá caindo lá, galera. Então, a Falciane é letra A. 18. Foi a primeira vila a ser criada no recôncavo da Guanabara, Santo Antônio de Sá. Era Caceribu, lembra? Virou de Sá. Com suas freguesias e povoados, teve grande desenvolvimento econômico, né? Para a penetração do sertão do Macacu, que mais tarde foi denominado de Serra de Cantagalo. Era o galo cantando lá para a galera levantar e trabalhar. Ok? Então, o sertão de Macacu foi chamado Sertão de Cantagalo. Pessoal, primeira coisa, sertão, sertão. Então, já exclui geral aqui. Foi de sertão para sertão. Era de Macacu e virou Cantagalo. Lembra aí do galo cantando. 18, letra A. De serra para serra. 19. O decreto de 21 de outubro de 1857 autorizou o Barão de Nova Friburgo a construir a estrada de ferro ligando quem? Olha só, gente, pensa comigo. Vou até me colocar aqui. Se é o cara de Nova Friburgo, que é o Barão de Nova Friburgo, ele vai autorizar a construção da estrada de ferro para onde? Não, fala aqui, o óbvio, o óbvio. Para onde? Nova Friburgo, né, gente? Então, a 19 tem que ser a letra C, porque é Porto das Caixas, que a gente falou muito de lá, né? Itaboraí, tal, 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 até Nova Friburgo, que a gente está falando do Barão de Nova Friburgo. Então, é claro que ele vai favorecer ali o local dele, não é bobo nem nada, né? Então, vai no óbvio, gente. 19, letra C. Beleza? Só isso, gente, sem sofrer, sem sofrer. 20. Ao longo do tempo, essa função de pátio de manobras e a quantidade de operários e trabalhadores empregados contribuíram para que o local ficasse conhecido como o quê? Gente, olha só. Trabalhadores da onde? Da ferrovia. Então ali ficou sendo chamado Cidade dos Ferroviários, ok? Até depois foi criado o colégio, né, para os filhos deles, Cidade dos Ferroviários, tá? 20 de dado. Ah, já acabei de falar do colégio, olha. O Senai foi criado quando lá? O colégio foi em 1910 e o Senai em 1947. Até falei que foi depois que terminou a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, tá? 1947. 21, D de dado, para profissionalizar aquela galerinha ali. 22. Entre o final do século XIX e a primeira parte do século XX, ah, veio uma nova proprietária, né, da ferrovia, que foi chamada de quê, gente? Qual o nome? Qual o nome? Foi Leopoldina Railways, ok? Esse nome aqui, ó, 22, C de casa, ok? Nome bonito, nome bonito. 23. C de casa, 23. A migração japonesa do Vale do Rio Macacu, que teve início no final dos anos aí de 1950, foi estabelecido dois núcleos ali, gente, do Japa, do Japinha, gente. Ó, o nome é bem parecido com esse nome aí japonês, tá? É Funchal e Papucaia, tá? 23, D de dado. Funchal, lembra de Funchal? Funchal é um nome bem japonês, fala sério, gente. Funchal e de Papucaia. Papucaia vocês não vão esquecer, não. Eu vou contar aqui uma fofoca pra vocês, que fofoca vocês são bons, né? Fofoca vocês lembram. Então, ó, por exemplo, meu casamento foi ali, gente, na fronteira ali de Itaboraí com Papucaia. Papucaia é lindo, gente, pode conhecer lá. Então, ó, mais uma fofoquinha que vocês não vão esquecer. Então, se falar ali da migração japa, já lembra que tem Papucaia, lembra do casamento da Prof, foi ali, tá? Lindo, lindo, lindo. Já contei até uma coisa íntima minha aqui pra você lembrar, ó. E Funchal, que Funchal lembra muito o nome japonês, tá? Então, falou ali da migração japonesa, né? Pode lembrar desses dois núcleos, Papucaia, lembra aí do Casório, Papucaia e Funchal. Beleza? Então, 23, D de dado. 24. As experiências de distribuição de terras para assentamento de colonos deslocados das áreas de citricultura da Baixada Fluminense teve início na década de 40. Falou de citricultura, está falando aí de 4.0. Citricultura 4.0. Ok, gente? Citricultura 4.0. A citricultura deu dinheiro pra caramba naquele período, tá? Em toda a Baixada ali. Ok? Então, 24 é B de bola.
25. Cachoeira de Macacu é um município brasileiro que pertence a qual região? Ah, gente, falei isso o tempo todo, né? Região metropolitana do Rio de Janeiro, desde 2013. Fecha a conta e passa a régua. 26. O maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão quanto em volume, é o rio que deu o nome à cidade, Rio Macacu. Ok? Então, é isso aí. Por isso que favorecia tanto aí o porto, né? 27. Cachoeiras é uma cidade dividida. A região sul na Baixada e a parte norte na Serra. Que faz parte do quê, gente? Olha só. Gente, ali faz parte do quê, galera? Do quê? Lembrou ali de Terê, da Serra, você lembra do quê? Serra Verde Imperial, família imperial, Pedrinho, 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 né? Falou de Terê, tu lembra logo de Pedrinho, né? Então tem que ser a imperial, Serra Verde, ali é verdinho realmente, né? Imperial, da família imperial, ok? Parte sul, Baixada, até no mapa daqui é assim, né? E parte norte, nas alturas, na Serra Imperial. Lembra de Terê, lembra ali da família imperial, ok? Não tem erro, gente. 27, B de bola. 28. Qual a vegetação ali presente, gente, em Cachoeira de Macacu? Aquela vegetação, mares de morro, linda, mata fechada, né? Que tem pouquíssimo aqui no Brasil, né? Valorizem. B de bola, Mata Atlântica. 29, o Rio Macacu, que nasce em área do município da. Gente, Rio Macacu, ele nasce ali na Serra dos Órgãos, tá? Você certamente já passeou ali em Teresópolis e você viu que tem a Serra dos Órgãos, que é uma área de preservação permanente, né? Então, ele já nasce ali naquela serra, ok? O Rio Macacu, na Serra dos Órgãos. Lindíssimo ali também. 30. A economia local se baseia hoje, olha, atualmente, principalmente no quê? Gente, essa 30, vamos eliminar? Café eu já falei que não, ali, né? Vale do Paraíba. Café não. Cana-de-açúcar, Nordeste, gente. Nordeste. Outra parada, tá? Outra parada. Aí aqui. Deixa eu ver. Bom, pecuária, citricultura. Isso existe, gente? Citricultura é laranja. Gente, isso aqui tá esquisito, pelo amor de Deus, né? Então só pode ser D de dado, tá? Já eliminando, a gente já chegou na D de dado. E aí, ó, coco, goiaba, tem até a fechada goiaba, lembra? Lá em Papucaia? Inhame, aipim, milho e perdão, tá aqui embaixo. E pecuária bovina, ok? Então é isso. 31, faz parte do patrimônio cultural, tudo menos o quê? Que é questão de memória, né? Vamos ver se você tá bom aí de memória. Bom, aqui que é o Falciane, tem a Santana de Japuíba? Tem. Tem a Imaculada Conceição? Tem também. Tem ruínas da igreja São José da Boa Morte? Tem, que eu até falei, né? Até a ruína morreu, né, gente? Realmente foi para Boa Morte. Tem. Então, a Falciane, B de bola. Não tem a igreja Imaculada de Macacu, não, tá? É o Rio. Não tem nada de igreja, não. 32. Em 1854, a matriz da freguesia de Santíssimo Trindade passou a ser a o quê, gente? Passou a ser a Santana de Japuíba, bem famosinha, né, gente? Que virou até. Japuíba era distrito, né? Santana, Santa Ana, Santana, Santa Ana de Japuíba. 32 B de bola. 33. Restam ainda os vestígios da torre lateral da igreja e o antigo cemitério dos fundos. Gente, aqui está falando do quê, gente? Ruínas, morte, morreu. 33, letra A. A gente até acabou de falar, né? Ruínas da igreja São José. 34 são espaços culturais de Cachoeira. Menos o quê? Vamos lá para Falciane de novo, gente. 34 tem o Casarão de Japuí. Falou de Japuíba, é certeiro, hein? Casa da Arte Wellington Lira? Tem. É, Casa Cultural André Guerra. Ninguém quer guerra lá, não, gente. A gente só quer paz. É isso aqui. Lá tem, né? Eu falei para vocês, que é um centro cultural, né? Então, 34 C de casa. 35, a festa da goiaba. Gente, já falei. Vocês acertaram só de olhar para isso aí, não foi? Colônia Japaíba. Mentira, japonesa mesmo. De Papucaia. Papucaia. Já até falei a historinha de Papucaia, né? Vocês não vão esquecer mais desse lugar. Papucaia e Funchal, né? Que foram aí os lugares aí que os japoneses se estabeleceram. Beleza? Colônia Japonesa de Papucaia. Tem a festa da goiaba, gente. Como eu quero ir lá, hein? Olha, sucesso. Adoro, adoro goiaba.
também. Tudo assim. Vamos lá. 36. A data da fundação de Cachoeiras de Macacu foi quando, gente? Olha só. Fundação. Pessoal, não vamos criar polêmica com isso aqui não, tá? A outra questão foi vila. Vila, é o que está no documento, tá? Aí tem a data da fundação, que tá até naquela última data lá que eu mostrei a vocês, no resumo geral lá dos dados, lembra? Aí vai ser 1679. Então, a data da fundação. Primeiro foi a criação da vila. Criação da vila, que foi aquela questão que a gente já falou, tá? Anota isso para você não confundir. Vamos combinar isso? Então, anota. Vila, aquela data. E agora, 36, aqui é a data da fundação. Ó, tu está pedindo só a data, não está falando de vila aqui, tá? Então, a 36 vai ser a letra A, que é 15 de maio de 1679, ok? Falou de vila, marca outra. Falou de fundação, marca essa. E se tiver alguma coisa controvérsia, a gente coloca recurso. Eu nem acredito que eles não vão colocar essa data aqui, porque tá lá falando que tem uma controvérsia e tal, mas tá assim. Vila, aquela questão que a gente já fez, né, que é 7. E fundação 1679. É do jeitinho que tá no material. Tá até naquele dado geral que quando eu fui terminar lá a aula que eu botei para vocês, tá? Então não confundam, gente, tá? Desse jeito, Vila 7 e eu até falei, é Vila 7. Ele termina com 7. A data da fundação de Cachoeiras de Macacu, que é 1679, ok? Então, é isso, sem traumas e sem ressentimentos, tá? Que eu falei que foi elevado à vila em 1697, lembra? Ah, foi elevado à vila em 1697. Tá lá no documento, tá? 1697. Mas a data da fundação de Cachoeiras de Macacu foi em 15 de maio de 1679, foi em 79. Então, fundação 79. Ó, pensa comigo também, gente, rapidinho aqui para não ter mimimi. Olha só, 1679 é antes de 1697, não é? Então, primeiro foi a data da fundação. Fundou Cachoeiras de Macacu. Primeiro, a gente aqui no Brasil tudo é demorado, gente. Então, fundou que é o aniversário, né? 15 de maio de 1679, foi a fundação, fundou. Então, veio primeiro, tá vendo? Aí foi criado a vila oficial, né? Botou a faixinha, o lacinho, tudo bonitinho, naquela data da questão de número 5, né? Que foi em 15 de maio de 1697. Beleza, tranquilo, tá confuso? Anota. Beleza? Então, 36, dorme com essa, vai ser a letra A. Espero que você tenha acertado. Bom, vamos continuar aqui. 37. Qual o clima de Cachoeira de Macabu? O clima típico aqui do Rio de Janeiro, gente? Tropical, né? Você já sabe que é o clima tropical. Então, letra B. Só que aí fala aqui, olha, que é tropical de altitude, porque olha só, aquela região tem 54 metros, né, de altitude, 1.000 metros de altitude. Então, o que acontece? É uma região alta. Toda a região alta a gente fala que o clima, aqui no caso do Rio, né, é tropical de altitude, ok? É tropical de altitude. O tropical de altitude, ele é tipicamente mais frio. Os lugares mais frios, que mais altos, são mais frios, tá? Então a gente fala que é tropical de altitude, que você já entende que é uma região mais fria por conta da altitude, tá? Eu acredito que se cair na prova vai estar só tropical, mas eu tô colocando aqui de altitude por precaução mesmo, tá? Então 37, B de bola. 38. A sede da prefeitura em Cachoeiras de Macacu fica onde, gente? Fica no Palácio Municipal Castelo Branco. Esse nome é bem conhecido, né? Acho que tá de boa. 39. Atualmente, o município tem se tornado uma atração para os praticantes de trekking, montanhismo, rapel, só esporte radical, né? Sendo parte do seu território, encontra-se o quê? Falamos disso o tempo todo. É o Parque Estadual Três Picos, né, que tem 66% ali no município. Então, 39 C de casa. 40. Em 1875, as demais terras da antiga vila foram incorporadas onde, gente? Foi incorporada na Vila de São João de Itaboraí, ok? 40, letra A. Eu até falei combinação entre São João e Itaboraí. Dá bom ou não dá? Vamos fazer uma enquete? Brincadeira. Dá bom ou não? Ó, aqui deu. Não, não deu não. Então, gente, é letra A, tá? Vila de São João de Itaboraí. Foi incorporada essa vila porque estava em decadência depois da febre de Macacu. Lembra disso? Aí foi incorporada essa vila e depois foi voltando a crescer novamente. E aí conseguiu as emancipações aí, tá?
em 1929 virou cidade, né? Então, foi só um caminho ali para pós-febre, febre de macacu, ok? Então, ele se incorporou na Vila São João de Itaboraí. Letra A. 41, árvore de mais de 300 anos, situada em Japuíba. Japuíba é tão falado, né, gente? Que árvore é essa, galera? É a B, tá? 41, B de bola. É sapucaeira, sapucaeira, ok? Então, 41, B de bola. É até uma questão aí de uma novidade, né? Acho que isso aqui eu nem falei para vocês na aula, mas tá aqui, gente. Por isso que é bom ter questões, né? Sapucaeira, tá? 41, B de bola. 42. E 23 de abril de 1860, tenho certeza que vocês pesquisaram isso no chat, vocês são pouco, cara. 42. Em 23 de abril de 1860, Dom Pedro II desembarcou para inaugurar qual estação, galera? Qual estação que o Pedrinho foi lá inaugurar, galera? Em 1860. Foi a estação Santana de Japuíba, né? 42, letra A. 43. A Vila de Cachoeira foi elevada à categoria de cidade. Quando, gente? Quando que virou cidade? Bom, foi em 27 de dezembro de 1929, né? Guarda essa data. Eu falei, em plena crise, lembra que eu falei assim, plena crise. É, foi aí, teve essa elevação. Eita, eu tô virando aqui o tempo todo. Em plena crise de 29, né? Foi aí promovida a cidade, né? Categoria de cidade, virou Cachoeira de Macacu, né? Foi em 1929, tá? Nessa data aqui, em 27 de dezembro, logo depois do Natal, tá? Então, 43, B de bola. 44, já finalizando, em 1943, o município de Cachoeira e o distrito de Santana passaram a se denominar de quê, gente? De quê? Ó, essa 44 vai ser a letra C, né? Tinha Cachoeiras de Macacu e Japuíba. Então, 1943, tinha o município de Cachoeira, né, que é Cachoeira de Macacu, e tinha o distrito de Santana, que se chamou de Japuíba, ok? E depois foi, né, gente, foi, enfim, foi suprimido, né? Mas era isso, tá? Cachoeira de Macacu e Japuíba. E em 1910, 45 e última, certinho, letra C. 1910, a companhia a Leopoldina Railways, então proprietária da ferrovia, criou o quê, gente? Bom, já falei para vocês até na outra questão, né? Que em 1910 criou a escola primária no dia 28 de fevereiro, né? Logo depois do carnaval, para manter a tradição. Foi destinado aos filhos dos ferroviários, né? 45, letra A. E assim a gente encerra as correções, galera. Espero que vocês tenham acertado bastante, ou até tudo. E tá aí, gente, bem tranquilo, tá toda essa matéria aí para vocês, bem simplificada. E ó, assim como na outra, no outro que teve, né, no outro concurso, muitos alunos meus gabaritaram, eu tenho certeza que isso também vai acontecer com vocês, tá? Beijão.